Eu acho que meu marido ama mais a mãe dele do que eu e o filho dele. Meu marido, ele era muito irresponsável em relação de conta, sabe? Em gastar muito mais do que ganhava. E aí teve uma vez que ele fez tanta dívida, que a gente teve que ir morar com a mãe dele porque ele não tinha condição de pagar aluguel. Quando a gente foi morar com a mãe dele, eu já estava grávida, só que eu não sabia. Então, assim que eu mudei para a casa dela, eu comecei a passar mal. E a véia, ela é extremamente, assim, com limpeza. Eu acho que ela deve ter até toque, não tem condição não, sabe? Ela é muito enjoada com limpeza. E como eu tava passando muito mal quando eu fui pra casa dela, porque, gente, eu vomitei até o 5º mês de gestação. E quando eu parei de vomitar, eu comecei a sentir dor de dente. Então, assim, a minha gravidez já foi uma gravidez difícil. Então, eu vomitava muito. Eu não tava conseguindo levantar da cama nem pra comer, com dirá pra poder cuidar da casa. Aquilo pra ela era o ó. Ela me xingava de porca, de preguiçosa, que o filho dela não ia pra frente por causa de mim, que só de ver o tanto que eu era preguiçosa já dava pra saber a vida que a gente levava. E assim, eu vomitava muito. Ela ficava me xingando. Ela falava assim que ela tinha um ódio porque ela acabava de lavar o banheiro, ela acabava de limpar, e aí eu ia e vomitava, que a casa tava ficando uma carniça, e ela me colocava pra limpar, mesmo sem dar conta. Gente, tinha vez que eu ia limpar o banheiro, ou limpar, por exemplo, qualquer coisa que eu tinha vomitado, eu suava de fraqueza, e ela em cima, me excomungando, sabe? E aí, nisso, eu descobri que eu tava grávida. Descobri que eu tava grávida, eu pensei, pronto, vai melhorar, porque meu marido não tinha filho ainda. Ele nunca tinha sido casado. Mas que nada. Quando a gente deu a notícia que eu tava grávida, ela começou a espraguejar meu filho. Falando assim que toda miséria pra pobre era pouca. Que agora que nós tava mais afundado, mais pobre, mais endividado, vinha uma miséria pra dar mais gasto ainda. Que eu deveria ter me prevenido, que eu deveria ter me cuidado. E ali eu já comecei a chorar, sabe? Já comecei a sofrer, porque assim, a partir do momento que eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei feliz. Não foi planejada, mas eu quis, sabe? E eu comecei a pedir o meu marido pra gente ir pra casa da minha mãe, porque eu vi que eu não ia ter sossego na minha gravidez, né? Porque, assim, eu já conhecia a véia, já sabia que ela era uma pessoa difícil, só que eu nunca tinha convivido pra saber que ela não era difícil, que ela era impossível, insuportável. Só que meu marido, ele nunca aceitou ir pra casa dos meus pais, por quê? O meu pai, ele é muito certinho com as coisas dele, na questão, assim, de organizar as contas dele, de nunca ter deixado a gente passar falta das coisas por ser cabeça voada demais com dinheiro. Então, ele sempre dava conselho pro meu marido, olha, né, cria juízo, não dá um passo maior que as pernas. Então, por causa disso, meu marido não queria ir pra casa dos meus pais. Ele preferia ficar na casa da mãe dele, com a mãe dele me excomungando, espraguejando o meu filho, do que escutar conselho do meu pai. Porque o meu pai não gritava, o meu pai não espraguejava, o meu pai simplesmente dava conselho. Então, a gente ficou ali na casa da mãe dele. Só que assim, ele ia trabalhar, né? Ele tava sossegado. E eu ficava ali sofrendo, vomitando, passando mal. Gente, vocês acreditam que eu, grávida, ela me colocava pra lavar banheiro de buchinha no chão, tipo de 4 pés no chão, esfregando ali, e cheio de produto de limpeza. Aquilo, eu lavava, eu corria pro vaso, vomitava, dava descarga, voltava, sabe? Eu acho que eu levava mais de hora pra conseguir lavar um banheiro. E ela me xingando, e ela me espraguejando, falando assim que eu fazia aquilo de propósito, que eu fazia aquilo pra chamar atenção. Como que uma pessoa consegue ficar vomitando, consegue viver passando mal, não conseguia comer de propósito, só pra poder pirraçar ela? Ela falava pro meu marido assim que aquilo tudo era pra poder pirraçar ela, porque a minha casa era um nojo e a casa dela era muito limpinha. E eu queria que a casa dela fosse uma porquice do jeito que a minha era, sabe? E eu tentava aguentar aquilo calada, porque eu tenho um trem na minha cabeça. Se eu tô dentro da casa da pessoa, eu tenho que seguir, né, conforme as regras dela. Minha casa, minhas regras. Mas chegava várias vezes de eu responder, várias vezes de eu ter que bater de frente com ela, principalmente quando ela começava a jogar praga no meu filho. E aquilo pra mim era a coisa mais difícil, porque eu grávida, né, o momento que era pra ser fácil pra mim, eu já sofria daquele tanto, vomitava, sentia dor de dentro, sentia dor nas pernas,
passava mal e a mulher me espraguejando, me xingando, me colocando para poder fazer coisas na casa que uma grávida não poderia estar fazendo. No dia que aconteceu, ela tinha feito uma lasanha no almoço. Só que na gestação do meu filho, eu não conseguia comer carne. Eu tomei um nojo muito grande de carne e ela sabia disso. E a lasanha dela tava pura carne moída. Então, assim, eu não suportava nem o cheiro. O que eu fiz? Eu fui, comprei um miojo e fiz para eu poder comer. Mas quando eu fiz aquele miojo, a véia surtou. Começou a falar assim que aquela praguinha tava na minha barriga, aquela miséria, tava dando mais trabalho do que os 3 filhos dela já tinha dado a vida inteira pra ela. Que eu era cheia de frescura, que por isso que o filho dela não progredia na vida, que o filho dela tinha que ter casado com não sei quem, porque não sei quem tinha ajudado ele a prosperar na vida, não uma porca preguiçosa igual eu. Aí eu peguei o telefone, liguei pro meu marido e falei pra ele assim que eu ia pra casa dos meus pais, porque aquilo eu já tava começando a sentir mal, sabe? Eu já tava começando a sentir um calor, porque assim, já tinha horas que aquela mulher tava me infernizando. Já tinha começado a sentir um calor, uma cólicazinha. Então assim, eu queria ficar sossegada, sabe? Aí eu liguei pra ele e falei assim, ó, eu vou pra casa dos meus pais. Nisso ele tava trabalhando. Quando eu tava falando com ele no telefone, a véia surtada avançou na minha mão, tomou o telefone da minha mão e falou assim pra eu deixar o filho dela em paz, porque eu não deixava ele nem trabalhar sossegado. Gente, quando ela avançou na minha mão, que ela fez aquilo, me supitou um calorão e eu comecei a sentir contração. Eu falei pra ela, eu acho que eu vou ganhar neném. E ela falando assim que eu tava fingindo, porque eu tava só de 7 meses. E eu falei pra ela, eu vou ganhar neném. E ela daquele jeito, liguei pro meu marido, chamou, ele não atendeu. E eu acho que, até hoje ele fala que não, mas ele não atendeu de propósito, porque na cabeça dele, eu tava de intriguinha com a mãe dele. Então eu deixei tudo pra trás e fui pra casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, aquelas contrações começou a apertar, e eu suava, e eu falava pra minha mãe que eu tava muito mal, e eu comecei a vomitar, tanto que meu pai nem quis me levar de carro. Meu pai chamou o SAMU pra me levar pro hospital. E nisso a gente foi. Minha mãe foi no SAMU comigo e o meu pai foi de carro atrás. Quando eu cheguei no hospital, que eles mediram a minha pressão, que o médico me olhou, o médico falou assim, cirurgia imediatamente, tira qualquer pessoa que tiver no centro cirúrgico e essa paciente aqui, porque a minha pressão estava muito alta. E nisso eu chorando o tempo todinho, e o médico, as enfermeiras tentando me acalmar, porque a minha pressão já estava alta, né, e precisava fazer meu parto naquele momento. Gente, durante o meu parto todinho, eu chorei. Eu chorei tanto que eu não escutei se meu filho chorou ou não quando ele nasceu. Um momento que era para ser mágico na minha vida, né? Foi um inferno, porque aquela véia me infernizou a gravidez inteira. Então eu falo que meu filho nasceu antes da hora, a culpa foi dela sim. O meu filho nasceu tão baixo peso, porque assim, tá certo, eu tava de 7 meses, mas ele tava baixo peso para 7 meses de gravidez, que ele passou quase 40 dias na UTI, e ainda assim, depois de tudo, o bonito do meu marido queria que eu saísse do hospital e voltasse para casa da mãe dele. Eu falei para ele que eu não ia fazer, e o meu pai falou também que não ia aceitar, porque eu falei pro meu pai, falei pra minha mãe que aquilo tinha acontecido culpa da mãe dele. Aí meu pai pegou e mandou buscar as minhas coisas, só as minhas coisas. Até então as coisas do meu marido ficou na casa da mãe dele. E aí eu fui pra casa da minha mãe, né, e continuei visitando meu filho, porque meu filho ficou internado muito tempo, né, eu recebi alta e ele ficou internado. E eu labutando com isso, na casa da minha mãe, visitando ele no hospital, mal falar com meu marido, que meu marido, ele tava assim, como se a gente tivesse separado, porque eu fui pra casa dos meus pais, sem ele meio que deixar. E aí, nesse meio tempo, até o meu filho receber alta, ele alugou outra casa, né? Levou as nossas coisas para outra casa e a gente voltou a morar sozinho de novo. Meu filho tá com 2 anos. Até hoje o meu filho é muito pequenininho para a idade dele, porque assim, eu vomitava demais, eu passava tanto mal que ele não desenvolveu, sabe? E é certo que meu marido é muito pequenininho, que ele tá puxando o pai, mas quem vê ele, vê que ele foi uma criança prematura. E tudo isso que eu vivi por conta da minha digníssima. Hoje em dia eu tenho uma relação muito fria com ela, muito fria, que se vocês verem,
sabe? Eu conversar com ela é como se ela fosse uma pessoa que eu conhecia há 10 minutos, uma coisa muito rasa. Vou na casa dela, fico no máximo 5 minutos. Ela não vem aqui em casa porque as raras vezes que ela veio, eu não abri cara, eu não tratei ela como se ela fosse uma sogra. E o meu marido ainda me culpa. Ele fala assim que trata a minha família tão bem e queria simplesmente que eu tratasse a mãe dele igual. Aí eu falo pra vocês, depois de todo o trauma que eu vivi, teria como eu tratar a mãe dele bem? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pegar o gancho da história que já falou sobre gestação. Ontem eu fui levar a minha nora no laboratório para fazer o exame de sexagem. E tô numa curiosidade, porque o resultado... Nossa senhora, tô conseguindo falar. O resultado vai sair agora sexta-feira, dia 29, só que desde ontem já tô entrando no site. Gente, tô numa curiosidade. Pra mim, o meu sexto de vó... Se é que isso existe, acabei de inventar agora, eu acho que é um menino. Mas a maioria da família tá falando que é uma menina. Só que pra mim é um menino. E, gente, tadinha, deu tanta dó dela ontem. Ontem ela vomitou no laboratório inteirinho. Ela não tava passando mal assim, sabe? Mas ela entrou na 9ª semana agora. Meu Deus do céu, vomitou no laboratório tudo. Ficou com vergonha. Aí no caminho, quando a gente chegou aqui na porta de casa, vomitou até... Aí ela deitou e dormiu, porque ficou muito fraca, né, tadinha? Quando ela acordou, eu falei assim, chupa pelo menos uma laranja, porque o estômago dela não tá aguentando nada. Falei, chupa uma laranja com um pouquinho de sal, bem pouquinho, só porque a pressão tava muito baixa. Chupou, vomitou tudo, vomitou até o que não tinha. Falei, vou caçar um remédio pra comprar. Aí fui, comprei um remédio pra enjoo, que é de grávida mesmo, né, sublingual, que faz efeito rápido. Comprei, fui ali, comprei um Gatorade também, comprei uma petinha, falei assim, coisa o remédio... Espera ele fazer efeito, né? Espera um pouquinho depois e você tenta comer de novo. Porque, gente, a na bichinha dava até dó. Aí, graças a Deus, depois do remédio ela comeu e não vomitou, não. Até a hora que ela foi embora. Mas é engraçado, né? Uma hora a pessoa tá sofrendo porque descobriu que vai ser a avó. E aí a outra já tá super curiosa porque fez sexagem, quer saber o sexo do neném. Mas assim, gente, o que tá feito, né? Eu, de jeito nenhum, eu iria renegar o bichinho. Agora abraçar, cuidar e pelejar para os pais amadurecer e criar juízo, né? Porque o bichinho já tá pronto, o bichinho não pediu para ser feito, então tem que cuidar agora. Mas é isso. Ó, vocês viram que eu misturei as duas coisas? Tive história e dei um relato aqui da minha vida também. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha. Se quiser me enviar a sua história, é no e-mail aqui, tá? Espera a sua história por lá para aparecer aqui ou no outro canal e a gente se vê por aí. Beijo!